Senhor, amém? Gostaria de convidar vocês para que abra a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo de número 3, verso de número 2. Livro de Esdras, capítulo de número 3, verso de número 2. Quero externar aqui, agradecer ao meu Deus pela sua fidelidade, pela sua compaixão. Também agradecer o pastor Arnaldo por mais esta oportunidade que o Senhor está nos dando aqui. Eu estava falando, Fabrício, a mesma coisa que você falou à tarde na sua casa com a minha esposa. Pastor Arnaldo conhece tantos pregadores, pessoas boas, pessoas que poderiam estar aqui até mesmo com mais eloquência, com mais unção, com mais graça da parte do Senhor. Mas eu agradeço a Deus, pastor Arnaldo, pela sua vida, em ter confiado este momento espiritual à minha vida, em nome de Jesus. Agradeço também a todos os obreiros, a liderança de jovens, que também acreditou em mim para que eu pudesse trazer esta mensagem nesta noite. Também a minha esposa, que sempre está orando, está intercedendo por mim, meus amigos César, Alisson, meu amigo, meu companheiro, meu irmão Fabrício, aqui em nome de Jesus, a liderança de jovens. Eu agradeço a todos. Se o nosso irmão puder me dar um pouquinho de retorno, só para eu ouvir um pouquinho dos meus gritos aqui, em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Todos acharam? Tribute a Deus um louvor de adoração. Amém? Todos acharam? Está escrito desta forma: e levantou-se Jesuá, filho de Zosadaque, e seus irmãos, o sacerdote, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus, para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, esta noite, eu servo já disse, ó Deus, que desde quinta-feira esta igreja tem trabalhado, esta igreja tem se empenhado em oferecer ao povo deste mundo, desta Babilônia mística, ó Deus, que nós estamos inseridos, uma palavra de vida, uma palavra que salva, uma palavra que liberta. Eu sei que esta noite, ó Deus, o Senhor não marcou, eu sei que vai ser diferente, não foi marcada por mim, não foi marcada pelo pastor Arnaldo. Eu sei, ó Deus, que este projeto já está no centro da tua vontade. Deus, eu oro aqui agora como meu irmão que me antecedeu orou, pedindo ao Senhor que repreenda as hóstias de Satanás, que repreenda as hóstias malignas da prostituição, que venha repreender qualquer demônio contrário a esta hora. A tua igreja orou, a tua igreja pediu, a tua igreja intercedeu, e eu sei que esta noite é noite de milagre, é noite que o Senhor levantará um exército aqui, ó Deus, um exército que vai profetizar em meio a esta Babilônia mística, um exército, Senhor meu Deus, que não vai envergonhar do teu evangelho. Eu sei que esta noite é noite de milagre, e se é noite de milagre, ó Senhor da glória, o Senhor não precisa de mim para nada, o Senhor não precisa que eu pregue para fazer milagre, ou para convencer. Se tudo isso é verdade, comece a encher a tua igreja, Deus, comece a encher o teu povo, dê ânimo ao teu povo, renova teu povo, renova, 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 renova nesta noite, ó Deus, em o nome de Jesus. Meus irmãos, é importante que nesta noite nós possamos parar um pouquinho e refletir acerca da nossa vida, e o quanto que Satanás, através dos seus demônios, tem muitas vezes tentado nos parar, e às vezes, por nós estarmos inseridos nesta Babilônia mística, muitas vezes nós não temos forças para caminhar. Alguns tropeçam e às vezes perdem a sua esperança,
perde as suas perspectivas de vida, perdem os seus sonhos, perdem a sua esperança, e muitas vezes não dão conta de animar, de se levantar, de prosseguir naquilo que o Senhor um dia jurara para a sua vida. Eu sei que nesta noite existem pessoas aqui que estão caminhando e outras estão se arrastando. Deus falou comigo nesta tarde: filho, fala para a minha igreja que ainda que ela arraste, que ainda que ela engatinhe, o mais importante é ela não parar. O mais importante é ela caminhar em meio ao vale. O mais importante é ela proceder segundo a minha vontade, olhando para mim, que sou autor e consumador desta igreja. Para isso, meus amados irmãos, eu queria nesta noite subordinar a palavra, a temática desta noite, para que os irmãos refletissem comigo sobre a temática de osso seco para o exército com o altar cheio de fogo. Eu quero repetir: de ossos secos para altares cheios de fogo. Quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, quando nós olhamos a história do povo de Israel, nós vamos entender que este povo foi escolhido. Nós vamos entender que esta nação foi uma nação escolhida por Deus, para que esta nação pudesse ser diferente. Esta nação deveria entrar no cenário da Cananeia e ali profetizar e ali vivenciar todas as verdades de um Deus chamado Deus Yahvé. Nós conhecemos as Sagradas Escrituras. Me permita nesta noite tomar o seu tempo para aqui contextualizar um pouquinho desta história. Deus chamou Abraão e de Abraão fez uma promessa. De Abraão nós sabemos que vem Isaac, de Isaac vem Jacó. Nós sabemos que Deus, para cumprir com a sua promessa, Deus sempre tem que mudar o nosso caráter. Deus sempre tem que mudar a nossa maneira de sentir, de ver, de ouvir, de agir. Porque quando Deus quer fazer uma promessa na nossa vida, não é da nossa forma, não é do nosso jeito. Então o Senhor, depois de 20 anos, encontra-se com Jacó no Val de Jaboque. E o Val de Jaboque é lugar que Deus muda a identidade, é lugar que Deus muda caráter, é lugar que Deus faz promessa. O mais importante é que o anjo ali, dentro de uma manifestação teofânica, o que é uma manifestação teofânica? É o próprio Senhor Jesus Cristo se encontrando ali com Jacó e dizendo para Jacó: Jacó, até aqui você mentiu, até aqui você ultrapassou, mas a partir de hoje, Fabrício, Deus falando com Jacó, eu agora vou mudar a tua história, vou mudar o teu caráter, vou mudar as suas expectativas em relação àquilo que você crê. Aí Deus fala com Jacó: agora não vai ser mais Jacó, não vai ser suplantador, não vai ser mentiroso, não vai enganar. Agora o seu nome vai ser Israel, e através de ti eu vou cumprir uma promessa que eu fiz para o seu avô Abraão. Nós sabemos que de Jacó vem 12 filhos, e 12 filhos agora constituem as 12 tribos de Israel. Um período de fome agora invade toda a nação da Cananeia, e por que não dizer todo mundo? O Senhor levantou um homem fiel, cujo o nome dele era José. José foi para dentro do Egito, e dentro do Egito então Deus o colocou como governador. Você conhece a história? Vem comigo nesta história, para que essa história tem tudo a ver comigo e com você. Esta história do povo de Israel é a minha história, é a sua história. Nós sabemos então que o Senhor agora leva para dentro do Egito 70 almas. O povo de Israel agora vai se esconder no braço de José. O povo de Israel agora vai se esconder na liderança de José. Nós sabemos então que o faraó daquela época, ou seja, aquele que liderava, agora morre, e a dinastia que assume agora não conhece nem sabe quem é José. E agora o que nos conta o texto de Êxodo, que aquele faraó começa a perseguir o povo de Deus, começa a perseguir a igreja de Deus, começa a perseguir a promessa de Deus. Faraó pensava que ia acabar com a promessa, mas quando Deus tem uma promessa na vida de um crente, não tem diabo, não tem faraó, não tem Nabucodonosor, não tem ninguém que acaba com essa promessa. Deus então é fiel, ele vai lá no deserto, ele vai no esquecimento, ele vai aonde ninguém não pensava, ele vai em um lugar aonde as pessoas tinham
tinha esquecido. Ele vai lá no deserto e vê um homem chamado Moisés. Ele pega Moisés agora e levanta Moisés com mão forte. As mãos fortes de Moisés foi fortalecida pelo poder de Deus. Moisés estava esquecido, mas Moisés era a resposta de Deus para a promessa feita para Abraão. Deus tinha feito a promessa para Abraão e Deus tinha urgência em cumprir com esta promessa. Então Deus vai lá no deserto e fala com Moisés desta forma: eu vou te usar. O mais lindo é que Moisés fala ali: eu não posso, eu sou gago, eu sou de língua presa, eu não sei falar, eu não sou eloquente. Mas Deus, quando quer usar alguém, Ele tira a minha gagueira, Ele tira qualquer coisa para levantar o seu servo. Moisés então vai para dentro do Egito, e quando ele vai para dentro do Egito, o Senhor o coloca como Deus. Quem disse, irmão Alan, como Deus? Sim, o Deus também chamado Elohim. Quando você lê Êxodo no capítulo de número 7, você vai ver que Moisés era chamado de Deus dentro do Egito com D maiúsculo. Então quando Deus tem uma promessa para fazer, Ele vai no esquecimento, César. Ele vai lá na onde ninguém está vendo e pega, porque Deus nunca foi, nunca será um Deus de aparência, um Deus que olha apenas para a aparência. Sabe por quê, irmão César? Tem muitos que estão se escondendo atrás dos paletós e atrás dos microfones, mas o Senhor nosso Deus, o Deus de Yahvé, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele olha para o interior, Ele olha para o coração, Ele olha para o sentimento verdadeiro e para o caráter daquele. Eu vou dar lugar nesse lugar aqui, fica tranquilo que eu vou dar lugar. Nós sabemos então que o Senhor é bondoso. Depois das 10 pragas, o Senhor agora leva aquele povo para dentro do deserto, porque no deserto, meu irmão, pode ser difícil, no deserto pode ter muita dificuldade, mas deserto é lugar de milagre, deserto é lugar que Deus fala, deserto é lugar de maná, deserto é lugar do mar se abrir, deserto é lugar de Deus falar face a face. Nós sabemos então que no Monte Sinai, no pé do Monte Sinai, o Senhor vai dar algumas leis, o Senhor vai otorgar agora para Moisés algumas leis, e o Senhor, dentro destas leis, irmão Fabrício, Ele dá a lei do holocausto, a lei do sacrifício, a lei da adoração. Levíticos no capítulo 6, verso de número 8 a 13, vai nos tanger, vai nos narrar que a adoração, que o sacrifício, que tudo que fosse oferecido a Deus deveria ter altar, porque não adianta ter sacrifício se não tem altar, não adianta ter sacrifício se não tiver fogo, não adianta ter o sacrifício bendito de Jesus Cristo na cruz do Calvário se o nosso altar não tem fogo. Então Deus vai dar para ele algumas leis, algumas diretrizes, algumas normativas, e vai colocar Moisés para liderar aquele povo, e aquele povo agora passa pelo deserto. O Senhor, através da instrumentalidade de Josué, leva então o povo para dentro da terra prometida, cada um apossado no lugar que Deus quisera, cada um tinha recebido a sua promessa. O que eu acho lindo, varão, é que tinha um homem que tinha recebido a promessa de Deus em Cades Barneia, mas esse homem já estava com 85 anos e não tinha recebido a promessa da parte de Josué. Então esse homem chamado Caleb, ergue a tua força, vai com eloquência e com a mesma força, e chega agora para o sacerdote ali e fala assim com Josué: ei Josué, a força do teu servo é como 45 anos atrás. Eu quero a minha promessa, eu quero a minha promessa. Foi Deus quem jurou a promessa, então eu quero a promessa. Nós sabemos que Josué, no capítulo de número 24, antes dele morrer, acompanha comigo, vem comigo, não dorme não, porque Deus vai te usar nesta noite, Deus vai te encher nesta noite. No capítulo de número 24, então Josué reúne os anciãos, reúne então os príncipes e fala com eles desta
desta forma: Moisés nos deu a lei, nós não devemos nos contaminar com os deuses da Cananeia, nem Baal, nem Moloque, nem Astarote. Isto não vai entrar no nosso meio. O importante, varão, é que eles fizeram desta forma aí. Eles balançaram a cabeça e disseram assim: está certo, nós não vamos nos contaminar não, nós vamos seguir em frente. Josué então chama aquele povo, como eu estou chamando vocês aqui nesta noite, e fala desta forma: eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e a Tatiana nesta noite, nós vamos dar glória, vamos falar em língua estranha, vamos pular, porque Faraó não vai matar a promessa na nossa vida não. Josué morre, e agora nós entramos no período mais obscuro das Sagradas Escrituras, que é os Juízes. O povo agora vem com uma geração que não seguia as normativas de Moisés e nem de Josué, e aquela nação corrupta agora começa a se prevaricar, começa a deixar o Deus Yahvé e começa agora a se prevaricar com outros deuses. O mais importante é que já no Antigo Testamento a graça envolvia. O que é graça, irmão Alain? É favor imerecido. O nosso Deus, pastor Arnaldo, já no Antigo Testamento oferecia graça àquele povo que não merecia, pois Levítico no capítulo de número 26 tangia que se o povo se contaminasse, iriam todos morrer à espada, iriam todos ficar nu. E o Senhor agora, irmão César, levanta os juízes. Dentre você conhece a Gideão. O que eu gosto demais, irmão César, de Gideão é que Deus só pôde usar Gideão depois que o Senhor, através do anjo do Senhor, se revela para Gideão e fala desta forma: ei Gideão, vai lá na casa do teu pai, rapaz, e quebra o altar de Baal que está estendido. Quando ele quebrou o Baal, ali ele levantou um altar de adoração. Aí, pastor Arnaldo, o texto diz desta forma: depois que ele levantou o altar, repita comigo, depois, repita comigo, depois que ele levantou o altar, em um lugar, repita comigo, em um lugar conveniente, em um lugar que todo mundo pode ver, em um lugar que não tem como esconder, em um lugar que o altar, quem passasse na casa dos benjamitas iria olhar, nas casas de Manassés, desculpa, iria olhar e ver o altar ao Senhor. Aí, varão, o texto diz desta forma: depois que ele levantou o altar e edificou o altar segundo a lei de Moisés, aí sim o Espírito Santo vem sobre ele. Aí sim ele pode falar em língua estranha, aí ele pode pular, ele pode saltar, ele pode glorificar Deus. Só depois que nós levantarmos altares para o Senhor é que nós vamos poder dizer e bater no peito: nós servimos o Deus Jesus Cristo ressuscitado ao terceiro dia. Nós sabemos então que um homem mais fiel Deus levantou através da oração de uma mulher, porque quando Deus tem propósito, irmã Jéssica, quando Deus tem uma promessa, Deus quebra teu protocolo. Deus é capaz até de deixar um pouquinho a lei de lado, um pouquinho da sistematização da lei de lado, e agora cumprir com a promessa. Ana não era da descendência de Arão, e nem o seu esposo era da descendência de Arão, mas ela orou, ela buscou, ela clamou, ela suplicou, ela foi até o sacerdote Eli, e ele disse para ela: você está bêbada? Ela disse: não, eu estou buscando Deus, o Deus da promessa. Aí, César, quando você ora, rapaz, Deus se põe de pé no trono, Deus escuta no trono, ele diz: eu quero acreditar, eu quero conjecturar que até os serafins se alegram, porque quando você se coloca de joelho, Deus é fiel para ouvir o clamor
e juiz dentro de Israel. Nós sabemos então que Samuel é a resposta de Deus para uma contaminação, para uma prostituição dos filhos de Eli. Quem eram os filhos de Eli? Ofni e Finéias. Nos diz o texto, irmão César, que eles se deitavam na frente da congregação, na frente do tabernáculo. Escuta isso. Ofni e Finéias era crente, Ofni e Finéias era batizado no Espírito, Ofni e Finéias tinha unção tocada sobre a tua vida, mas constantemente se deitava com as prostitutas na frente da congregação. Aí Deus vai quebrar protocolo, aí Deus vai quebrar o sistema, aí Deus vai deixar um pouquinho a lei de lado para cumprir com a sua promessa. Aí Deus levantou ele, sabe por quê? Porque Samuel não tinha genealogia, Samuel não era parentesco de Arão, Samuel não era da linhagem de Arão e também não era da linhagem de Moisés, mas Samuel foi gerado na oração. Samuel foi gerado na oração. Ei, meu irmão, quer vitória? Quer vitória? Quer vitória? Você quer vitória? Vai para a oração, vai para a oração, vai para a oração. Nós sabemos então que o povo, nós somos muito rebelde, nós queremos sempre do nosso jeito, e o Senhor agora permite trocar, Fabrício, a teocracia pela monarquia. Deus permitiu, porque o povo estava rebelde. Chegava em Samuel e dizia que os filhos de Samuel não iam conseguir dar continuidade na linhagem, no sacerdote dele não iria conseguir. Porém o nosso Deus, Ele é fiel, Fábio, e permitiu agora um homem belo, um homem bonito, um homem de aparência, um homem eloquente, forte. Deus levantou Saul. O que eu acho mais lindo é que Saul, meu irmão, escuta isso, igreja, escuta isso aqui agora. Saul começou sendo ungido, Saul começou recebendo unção, Saul começou a profetizando, Saul foi por o arraial dos profetas, e no meio do arraial dos profetas dançou, sapateou, profetizou. Mas diz o texto de Samuel que Saul não obedeceu às leis, não obedeceu aquilo que Deus tinha colocado através de Samuel. Aí Samuel grita no coração dele: é melhor obedecer do que sacrificar. Ei, meu irmão, você pode ter unção, você pode falar em línguas estranhas, você pode cantar bonito, você pode dançar bonito, você pode tocar e abalar tudo isso aqui, mas eu quero te dizer que melhor que tudo isso é obedecer, é obedecer, é obedecer, é obedecer. Deus então vai no esquecimento. Oh Deus tremendo, oh Deus maravilhoso, oh Deus misericordioso. Até Samuel, o profeta, se enganou, porque Samuel, irmão César, olhou para a aparência. Essa é a nossa virtude, irmão César. Nós seres humanos queremos olhar para a aparência, queremos olhar se é bonito, se prega bonito, se tem eloquência, mas o mais importante, meu irmão, é que Jesus vai ser forte. Segura aí que Jesus Cristo disse que muitos farão milagres, prodígios e maravilha, mas eles não entrarão no meu reino, porque eu vou dizer: eu não os conheço, eu não os conheço. Porque é melhor, meu irmão, obedecer a Deus, é melhor estar na presença de Deus. Ei, se você nesta noite chegou aqui meio escorregado, meio alanchado, meio manco espiritualmente, esta noite Deus te renova, esta noite Deus te renova, esta noite Deus te dá força para viver. Ei,
meu irmão, é muito bom glorificar aqui dentro, é muito bom falar em línguas estranhas aqui dentro, mas o melhor é estar lá na Babilônia mística, dizendo: eu sirvo ao Senhor, eu sirvo ao Senhor, eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é poder. Deus foi no esquecimento, foi lá na roça, foi lá na fazenda, pegou Davi. O Salmo 89 disse que o Senhor nosso Deus gritou no coração do salmista dizendo: achei meu servo Davi, segundo o meu coração. Você pode estar dizendo: mas irmão Alain, Davi errou, Davi pecou com Batseba. Sabe o que eu acho lindo, pastor Arnaldo? É que ele errou, mas foi para a boca do pó, foi chorar e foi dizer o Salmo 51: Senhor, tem misericórdia de mim, não afaste de mim, Senhor Deus, as suas benevolências. Cria em mim um espírito reto, cria em mim um espírito de adorador, e não retira de mim o Espírito Santo. Renova a minha alegria da salvação. Davi errou, mas foi pro pó, foi pedir perdão. Ei, nesta noite, eu não sei como você entrou aqui, mas Deus usou o profeta e disse: entrega tudo que você disse, que você colocou no teu coração. Não fica com medo não, rapaz, entrega tudo que eu vou usar a tua boca. Esta noite tem perdão, esta noite tem perdão, esta noite é noite de recomeço, esta noite é noite de Jesus pegar nas tuas mãos, esta noite é noite de Jesus Cristo te abraçar, esta noite é noite de Jesus Cristo pegar na tua mão e dizer: caminha, 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 não pare, o meu sangue tem poder, o meu sangue tem poder. Aonde abunda pecado, superabunda graça. Aonde o pecado tentou te matar, Jesus Cristo vem te dar vida. Aonde o pecado tentou te solapar, Jesus Cristo veio para te dar vida, é vida com abundância. Deus agora permite que Salomão agora entre no reinado, filho do pecado, mas filho do perdão, filho de Batseba, mas ungido de Deus, filho do erro, mas perdoado por Yahvé. E quando ele entra ali, nos diz o texto que o Senhor dá para ele toda a sabedoria, o Senhor dá para ele todo o conhecimento, o Senhor dá para ele todas as estratégias de guerra, o Senhor dá para ele direção e manifesta para ele governar no sentido sociológico e também no sentido político. O Senhor era com aquele homem começa como Saul, começa bem, começa na instrumentalidade de Deus, começa fazendo tudo aquilo que Deus quer. Mas nos diz o texto, Fabrício, primeira vez no capítulo 11, que aquele homem se perde com as abominações das suas mulheres, e para dentro de Jerusalém ele começa a levantar os altares de Moloque, de Baal, de Astarote, de Tamuz. Ele começa agora a se enfriar nos deleites da sua vida. Ele esquece o Deus que o chamou, e o Senhor agora, pela boca do profeta Aias, vai dividir o reino, vai tirar a dinastia perfeita que tinha jurado para Davi. O reino é dividido em 2 reinos, 10 tribos para o reino norte, 2 tribos para o reino sul. A comando das tribos do reino norte estava Jeroboão. Jeroboão escolhido por Deus, Jeroboão escolhido pelo nosso próprio Deus através da boca do profeta Aias. Mas aquele homem se perde, e aquela dinastia, ou seja, aquele reino se perde também, Fabrício. Nos diz
19 reis que existiam naquele reino, todos prevaricaram, todos foram perversos aos olhos do Senhor. O Senhor é bom para o rei do norte, porque o Senhor tem graça, no Senhor tem misericórdia, e no Senhor tem perdão, irmão Fabrício. O Senhor nunca vai querer perder o teu povo. Aí o Senhor levantou os profetas. O profeta Ido vem e começa a profetizar com mão forte. Mas aí que eu acho lindo é que no reino norte o Senhor levantou um profeta corajoso. Não era um profeta que estava ali junto com Acabe e nem com Jezabel, porque existia naquela época, como existe nos dias de hoje, os profetas que são comprados. Elias então é levantado pela mão forte do Senhor, e ele começa a profetizar dizendo: aqui não vai chover, nem chuva e nem orvalho. O que eu acho lindo é que Elias vem de uma cidade chamada Tibés. Tibés, quando você olha na geografia bíblica de Israel, você não encontra essa cidade. É porque o Senhor não está atrás de estrelas que profetiza só quando se convém. É muito fácil profetizar quando o povo da glória pula. Aí eu olho para a aparência da igreja. Se o povo da glória pula, é porque é cheio do Espírito Santo. E aí eu profetizo segundo aquilo que eu estou vendo. Mas Elias não. Elias profetizava aquilo que ele sentia do próprio Deus, porque ele era porta-voz ante Deus. E quando Elias começa a profetizar, ele chama o povo para se ajudar, para vencer as hóstias malignas, como eu estou chamando vocês aqui nesta noite. E Elias fala uma palavra forte, dizendo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, serviu, mas se é Baal, serviu. E o povo ficou calado, como muitos estão aqui. Não respondeu nada, porque estavam misturados com Baal. De dia queriam sacrifícios, mas à noite deitava-se com Astarotes, oferecia a Moloque sacrifícios de criança. E Deus não gostou daquilo. Deus então pega Elias e chama o povo para reparar o altar. Em toda a história de Israel, você vai ver Deus usando os profetas para reparar o altar daquele povo. Por que isso, irmão Alain? Porque, meu irmão, pode até ter sacrifício, pode até ter cordeiro, pode até ter sangue, mas se não tiver altar, não será recebido. O que é isso, irmão Alain? Jesus Cristo veio, morreu por mim e por você, como um sacrifício perfeito, imaculado, santo, misericordioso. Segundo a linguagem paulina, Ele intercede por mim e por você lá no céu. Mas se no nosso altar, o que é o nosso altar? São as nossas atitudes, são a nossa maneira de viver, são a nossa maneira de estar no culto, são a nossa maneira de adorar a Deus. Se não tiver altar, o sacrifício não pode ser perfeito. No ano 722, acompanha comigo essa introdução. No ano 722, o Senhor permite, repita comigo, permite. Repita comigo, o Senhor permitiu os assírios, através de Sargão, entrar agora em Samaria e destruir tudo, irmão César, e levar agora aquela nação escolhida, aquela nação que foi comprada pelo sangue do Cordeiro, quando ainda saía lá do Egito. Que é isso, irmão Alain? É assim, meu irmão, porque quando eles saíram do Egito, o anjo do Senhor falou para Moisés: pega o cordeiro e pega o sangue do cordeiro e asperge sobre os umbrais. E o versículo de número 13 do capítulo 12 vai dizer, pastor Arnaldo: e o sangue vos será por sinal. Aquela nação
Mar Vermelho, aquela nação que passou Jericó, aquela nação que passou o Jordão, agora vai morar em cidades distantes, vai morar em lugares longe, porque prevaricaram contra a glória do Senhor. Mas o Senhor é fiel. Repita aí para o teu irmão: o Senhor é fiel. Repita com ele, não deixa ele dormir não. Fala assim: o Senhor é fiel. Ele agora contava com o Reino Sul. O Reino Sul agora era a esperança. O Reino Sul agora era a dinastia davídica. O Senhor estava poupando aquele reino, porque o Senhor tinha esperança. Mas aquele povo também agora começa a se meter com outros deuses. O Senhor levantou profeta como o profeta Isaías. Isaías começa a profetizar e começa a chamar o povo. Ele diz desta forma: o boi conhece a sua manjedoura, o jumento conhece o seu dono, porém o meu povo não me conhece. O povo de Israel não sabe quem eu sou. Ele dá um grito lá dentro daquela nação, porque as camadas sacerdotal, os reis e também os príncipes e as mulheres estavam corruptas dentro de Jerusalém. Então ele grita, amada irmã, desta forma: alipai-vos, alipai-vos, alipai-vos e parai de fazer o mal. Ele chama o povo: vamos nos arguir, vamos conversar, vamos sentar. Eu quero trazer avivamento, eu quero trazer fogo para esta nação, eu quero que esta nação cresça, eu quero que esta nação desenvolva. Mas aí, Fabrício, o povo não estava nem aí, o povo estava se misturado. Aí o Senhor disse desta forma: ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eu tornarei branco como a lã branca. Ainda que os vossos pecados sejam carmesim, eu vou tornar branco como a neve branca. O que o Senhor estava falando? Eu não sei a situação de vocês, mas eu sou o Deus de Israel ainda. Eu sou o Deus que perdoo, eu sou o Deus que recomeço, eu sou o Deus da vitória. Tem profeta aí? Tem profeta aí? Ainda tem profeta aí? Ou só profetiza com o microfone? Ainda tem profeta aí? Ou só profetiza com verso a vez? Tem profeta aí? Aí ele fala: se não meu filho vai morrer tudo a espada, se não meu filho vai morrer tudo a espada. Mas se me ouvires, comereis o melhor desta terra. Se me ouvires, estarei contigo noite e dia. Mas se não me ouvir, eu entregarei nas mãos do rei do norte. O Senhor agora vai dando a Isaías porções das visões. Isaías profetiza no ano do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Mas no tempo de Manassés, um rei ímpio, minha irmã, que levantou agora na frente do altar de bronze, na frente do altar de bronze, uma imagem a um Deus chamado Tamuz. Esse Manassés era mau, ele pegava as criancinhas César e sacrificava a Moloque. Ele fazia com que homens e mulheres se deitassem na frente de Baal com prostituição. Já estava uma camada corrupta. Manassés, não querendo ouvir a voz profética de Isaías, nos diz a tradição que mandou cortar Isaías pelo meio. Mas pastor Arnaldo, escuta isso: enquanto mandou cortar Isaías pelo meio, o Senhor é fiel e usava Miqueias. Miqueias era usado lá nas regiões mais pobres, dizendo para eles desta forma: ainda que vocês tenham muito pecado, eu jogo no mar do esquecimento, aonde ninguém pode pegar, aonde não pode ter pescador. Porque eu vou te dizer, meu irmão, nesta última hora aqui, como tem pescador no nosso mar, tem muita gente querendo pescar o nosso pecado e nos
É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, ele lembrou de Abacuque e disse desta forma: nesta época em que eu e você estamos inseridos, o justo não vai viver nem pela moto, não. O justo não vai viver nem pela casa nova, não. O justo não vai viver pelas profecias, não. O justo não vai viver de congresso, não. O justo não vai viver de palavrinha, não. O justo vive pela fé, vive pela fé, vive pela fé. O Senhor permite no ano 605, repita comigo, ano 605, Nabucodonosor, que já tinha conquistado a Síria, ele agora entra para dentro de Jerusalém e começa, meu irmão, a roubar os utensílios sagrados, agora a levar consigo aquilo que era de consagração para o templo, e com eles ele leva Daniel, Azarias, Ananias e Misael, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego, levou para dentro da Babilônia. Mas Nabucodonosor tinha estratégia, pastor Arnaldo, e a estratégia era que ele levasse todas aquelas pessoas em Mantânia. Você que gosta de Bíblia, acompanha isso em Mantânia. Levasse todos aqueles que tinham conhecimento, que eram intelectuais, que era príncipe, para acabar com o conhecimento de Jerusalém. Então levou Daniel, mas Nabucodonosor, que simbolizando e caracterizando, se manifestando, significa Satanás, ele nunca para de tentar os seus escolhidos, ele nunca deixa em paz aquele que tem promessa, e ele volta novamente. E no ano 597 ele pega agora aqueles que estavam sendo treinados para ser sacerdotes, aqueles que tinham sonhos de adorar a Deus dentro de Jerusalém, aqueles que tinham o sonho, amado irmão, de pegar o incensário, de dançar na presença de Deus, de se apresentar ao altar de incenso e dizer: Deus, receba agora Nabucodonosor. Ele pega agora os sacerdotes e também os levitas e pega e leva para dentro da Babilônia como estratégia de guerra. Primeiro ele matava o conhecimento, depois ele vinha e matava a área espiritual de Jerusalém. Tem muitos levitas, tem muitos sacerdotes que já estão entrando na Babilônia mística, já esqueceram a adoração verdadeira, já estão se misturando com as obras de Nabucodonosor. Mas esta noite Deus me trouxe aqui para fazer você voltar. No ano 501, Ezequiel está na beira do rio Quebar. O Senhor dá uma visão para ele e fala desta forma para Ezequiel: estão tentando matar os teus sonhos. Eu sei que aqui não é o seu lugar. Eu sei que você não estava servindo para ser escravo de Nabucodonosor. Eu sei, Ezequiel, que você estava sendo treinado para ser um grande sacerdote, mas eu tenho muito mais para você. Tudo isso que aconteceu só foi uma condição da vida, mas eu estou no controle. Você não vai ser sacerdote e nem sumo sacerdote, mas levanta-te e põe-te de pé, porque eu falarei contigo. Tentaram tirar os teus sonhos, a condição da vida tentou te afastar de Deus, mas Deus está falando com você, Ezequiel. É dentro desta Babilônia aí que você está passando, que Deus está te dizendo: levanta-te,
põe-te de pé que eu falarei contigo. Nesse mesmo ano 590, o Senhor aparece pela terceira vez para Ezequiel, e agora é mais forte, porque o Senhor dá uma visão para ele, pastor Arnaldo, e o leva para dentro de Jerusalém, irmão Alisson. E quando o Senhor abre a visão de Ezequiel dentro de Jerusalém, o Senhor fala com Ezequiel: abre os olhos, rapaz, e começa a ver. E ele começa a ver que a camada sacerdotal, cerca de 70 anciãos, estava dentro do templo, em uma camada acesa do templo, escondido, e nas paredes daquele lugar tinha desenho de todo tipo de Deus: Deus do sol, Deus da lua, Deus da luz. Acompanha comigo, Ezequiel, na sua casa você vai ler Ezequiel 8, 9 e Ezequiel também 11, nos conta que os querubins da glória com a Shekinah de Deus estava sobre Jerusalém. Mas quando Alisson, Ezequiel começa a ver as mulheres todas se prostituindo a um Deus chamado Tammuz. Aí Ezequiel pensou que já tinha visto muito. Aí Deus falou com ele: você não viu nada ainda, continua olhando. Aí ele viu um varão com fogo nos pés, que tinha na sua cintura o tinteiro, e ele dizia: eu vou marcar a testa daqueles que não se conformam com esta corrupção. E enquanto isso, irmão Alisson, dentro de Jerusalém estava lá Jeremias chamando o povo: volta, e o povo não queria voltar. O que eu acho mais lindo é que o texto, pastor Arnaldo, nos diz desta forma: e os querubins da glória, Fabrício, levaram a Shekinah, né, pastor Arnaldo, que estava em Jerusalém, embora. Sem Shekinah, sem presença de Deus, sem Shekinah, o exército já era derrotado. No ano 588, segundo Flávio Joséfo e Roden Martins, Nabucodonosor agora não entra. Nabucodonosor agora cerca Jerusalém. A estratégia de guerra agora era: ninguém entrava, ninguém saía. Teve muita fome, teve muita sede, teve muita angústia, teve muita prevaricação. Sacerdotes já não falavam a verdade, e o povo começou a se contaminar. Nos diz Flávio Joséfo que 2 anos e 6 meses Nabucodonosor cercou toda aquela cidade, para se cumprir Levíticos no capítulo de número 26, dizendo que as mulheres iriam matar os seus próprios filhos como alimentação para elas. Naquela época, segundo Jeremias e Flávio Joséfo, eles começaram, Jéssica, imagina você, Jéssica, tirar do seu ventre uma criancinha, mas a fome era tão grande e a sede era tão grande que eles matavam as suas crianças e comia, como processo de canibalismo. E eles vão para dentro da Babilônia, e ali eles ficam 70 anos. Deus dá uma visão agora para Ezequiel no capítulo de número 37. Eu quero começar a pregar. No capítulo de número 37, verso 11, Deus vai falar para Ezequiel: este vale de ossos secos que você está vendo é a minha casa, é o meu povo. É o meu povo que está sem esperança, que já penduraram o salgueiro, que não tem força para adorar, que não tem força para glorificar. Aí o
Senhor coloca Ezequiel no meio do vale e fala para Ezequiel: Ezequiel, anda ao derredor deste vale, Ezequiel. Quando Ezequiel anda ao derredor do vale, Ezequiel entende que aqueles ossos estão sequíssimo. Sequíssimo é superlativo de seco, ou seja, não tinha vida, não tinha esperança, não tinha força, tinham perdido teus sonhos, tinham perdido as suas expectativas de vida, tinham perdido seus familiares. Aí o Senhor pergunta para Ezequiel: oh Ezequiel, pode esses ossos reviver, Ezequiel? Para Ezequiel não tinha mais solução. Para Ezequiel tinha acabado. Ele tinha percebido dentro de uma anamnese que aqueles ossos eram só enterrados. Eu sei que você entrou aqui. Eu busquei a Deus sem expectativas, se sentindo no vale de ossos secos, sem forças para caminhar, sem confianças em si mesmo, sem confianças na tua casa, sem confiança no teu ministério, sem confiança naquilo que Deus te deu. Eu não conheço a tua história, filha, nem sei de onde você é, mas o Deus que te trouxe aqui já tinha o controle de tudo na tua vida. Você pode estar se sentindo como osso seco nesta noite, mas ainda há vida, ainda há esperança, ainda há fôlego de vida para você. Enquanto você estiver sobre o vale, enquanto ninguém te enterrar, Deus ainda dá força, Deus ainda dá esperança, Deus ainda levanta osso seco para fazer. A tua família, os teus sonhos podem estar perdidos. Talvez você parou por causa de um deslize que aconteceu na tua vida, e quando você olha, está tudo sem esperança. A enfermidade chegou e acabou, e você está se sentindo no vale de ossos secos. Mas não importa qual seja a sua situação, o importante que o texto disse para Ezequiel: Ezequiel, profetiza, profetiza ao filho do homem, e diz ao osso seco: ouvi a palavra de Deus. Ei, varão, quem vai te dar força para vencer este vale que você está passando não é blá blá blá, não é blé blé blé, é a palavra. Ouve a palavra nesta noite e levanta, e levanta, e levanta, e levanta, e levanta, e levanta, e levanta deste vale. Este vale não é para a morte, este vale não é para acabar com a tua vida. Este vale que você está passando é para que você entenda que Deus te escolheu, que Deus te chamou, que Deus te escolheu, que Deus te chamou. Mas, irmão Alain, é você que não conhece a minha vida, é você que não sabe das minhas dores, é você que não conhece os meus sentimentos. O Deus que me trouxe aqui me dá autoridade para profetizar e dizer: você pode estar se sentindo um vale de osso seco. Você falou no teu coração: eu vou lá ouvir esta palavra, e eu quero que o Senhor fala comigo. Senhor, eu quero que o Senhor fala cara a cara, cara a cara, cara a cara comigo. Nesta noite Deus te levanta, filho, como o exército dele. As pessoas podem olhar para você e dizer: nunca te vi, filho, mas não acabou.
doendo, mas ainda não está para debaixo da terra. Deus te escolhe para te fazer um homem melhor a partir de hoje. Te vale de ossos secos. Isso, filho, pode glorificar, porque você deve conhecer a vida dele. Eu não conheço. O que está sobre mim, filho, vai passar para a tua vida agora. Isso, e você vai começar a sentir coisa que você nunca sentiu na tua vida, porque você é dele, 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 você é dele. Deus te levanta nesta noite para ser o exército de Deus. Deus te levanta nesta noite para ser o exército de Deus. Mas o Deus da revelação está aqui ainda. Remachas, repachurimédias. Entraste aqui como vale, entraste aqui como osso sequíssimo, mas vai sair daqui, diz o texto, no capítulo de número 12, no versículo de número 12, como exército de Deus, ungido, lapidado, transformado, cheio da presença de Deus. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores de Deus? 30 segundos, Fabrício, 30 segundos para você adorar Deus, para você fazer esse ginásio cair na glória, no poder, na unção de Deus. Cadê? Seja renovado agora, seja renovado agora. Ei, osso seco, não acabou, não acabou. Pode ter dito para você que acabou, mas para Deus não acabou. Você pensa que acabou, filha? Este vale que você está passando é um processo de lapidação, porque o texto diz no versículo 11 que aquela visão era uma visão de Deus mostrando para Ezequiel que a nação de Israel ainda tinha solução e esperança. Passa-se 70 anos, repita comigo, 70 anos. Cumpre-se então a profecia de Isaías, no capítulo 44, quando ele diz que o ungido de Deus iria libertar o povo chamado Ciro. E agora aquele povo é liderado por Zorobabel para chegar então até Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, eles percebem que Jerusalém está ao chão. Eles percebem que o templo de adoração não era mais o mesmo. Quando eles olham para o local aonde ficava o altar de bronze, eles percebem que não tem mais altar. Então o Senhor vira para Zorobabel, eu quero acreditar, e coloca convicções no coração de Zorobabel, e fala com Zorobabel para recomeçar a reconstrução, não pelos muros. Deus poderia ter começado a reconstrução pelos muros. Deus, na sua presciência, na sua onipotência, poderia ter começado pelo templo, mas não. Deus começou pelo muro, porque toda mudança não começa de fora para dentro, começa de dentro para fora. Todas as vezes, irmão Alisson, que Deus quiser fazer alguma coisa com você, Deus não mexe nos muros, Deus não mexe na sua religiosidade, Deus não mexe na sua liturgia, Deus mexe na tua alma, Deus mexe no teu coração, Deus mexe na sua adoração, Deus mexe naquilo que é peculiar a você. É porque nós vivemos a aparência, e nós queremos que as transformações venham da aparência, dos muros que são mais lindos, que são vistosos às nossas vistas. Mas Deus, irmã Tatiana, recomeçou a reconstrução pelo altar.
porque o altar era a única condição de relacionamento do homem para com o Deus. É por isso que a lei, em Levíticos no capítulo 6 e verso de 8 a 13 disse: o Senhor chamou Moisés e falou: Moisés, bem de forma pedagógica, bem de forma metodológica, dizendo a Moisés: Moisés, fala com os filhos de Arão que no meu altar tem que ter fogo todos os dias. Você tem que tirar a cinza, você não pode deixar a mesma cinza de ontem para a cinza de hoje, não. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando eles chegaram ali, o fogo de Israel estava apagado. Ei, meu irmão, me permita dizer, eu tenho pregado em muitas igrejas que não tem fogo mais, que não tem unção mais, que não tem autoridade mais, mas aqui no Prata eu gosto de pregar aqui, porque aqui ainda tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo de Deus. Deus colocou no meu coração, e eu vou terminar, 3 altares que precisa ser reparado nas nossas vidas. Abraça seu irmão aí, vai. Balança ele para ele não ficar com sono. Me perdoa dizer, varão, levitas da casa do Senhor, nós somos movidos pela emoção, mas Jesus trabalha com emoção sim. Mas Jesus Cristo, quando foi lá para o deserto, ele venceu, não foi no louvor, não foi no louvorzão, ele venceu na unção, no jejum, na oração e na onde o quê? Como? Jejum, oração e a palavra. Não queremos ouvir palavra mais, queremos aplicações da palavra. O que é isso, irmão Alain? Receba, vai, Deus é contigo, Deus faz isso. Não, a palavra tem que ser contextualizada, porque a palavra é que gera a vida em nós. Os ossos, irmão Alisson, eles só se juntaram, eles só ficaram unidos quando, através do profeta, o profeta diz para os ossos, que somos nós aqui nesta noite: ouvi, 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 ouvi a palavra de Deus, ossos secos. João disse: conhecereis a verdade vos libertará. É por isso que tem jovens que estão sendo levados para a Babilônia mística. É porque não conhecem a palavra, é porque não têm coragem de dizer a palavra, preferem se misturar, preferem estar unidos àqueles que são da Babilônia mística. Mas nesta noite Deus nos trouxe aqui para reparar o altar da palavra. É a palavra que te cura, é a palavra que te liberta, é a palavra que te dá vida. Não é blá blá blá, não é blá blá blá, é a palavra que te dá unção. E nesta noite são os que querem palavra, são os que querem palavra. Receba, receba, receba a palavra de Deus, receba a libertação da tua casa, receba a libertação dentro da tua escola, receba a libertação dentro do teu trabalho, porque aqui nesta noite nós vamos ser libertos pelo poder da palavra, pelo poder da palavra. Eu quero contar um testemunho rápido aqui. Fui pregar em Cuiabá, cheguei com o coração tremendo, contei para o pastor Arnaldo, as minhas pernas tremiam,
porque os meus olhos só estavam fitos nos muros. Os meus olhos, varão, comecei a olhar para as irmãs com cabelão, eu comecei a olhar as irmãs com um saião, eu comecei a olhar e falei: Deus, essa não é a palavra, foi coisa da minha carne, meu Deus. E agora o que eu vou fazer? A minha esposa está ali, a testemunha. Eu fiz prova com Deus debaixo do sangue. Eu falei: meu Deus, se é esta palavra que o Senhor quer dar para a tua igreja, fala comigo agora. Eu abri e falei: eu quero o versículo de número 7. Não faça isso não, viu, irmão? Isso é coisa minha, isso é coisa de doido. Vai para a leitura da palavra. E quando eu abri, o Senhor falou comigo: certamente eu serei contigo, certamente eu serei contigo. E naquela noite, meu irmão, eu preguei a palavra. Não inventei blá 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 e não inventei blé blé blé. Poderia ter chegado ali, como era o meu primeiro dia, poderia ter falado profecias falsas, como tem muitos pregadores que falam, mas eu falei aquilo que Deus me deu. Eu vou entregar tudo, eu vou entregar tudo. Entreguei a palavra foi forte. Quando eu pensei que ninguém estava ouvindo, eu comecei a ouvir um barulho de gente dizendo: o Gilberto, que vocês conhecem, começou lá no público dizendo também: glória. O Lucido começou a dizer: Deus é fiel. E de repente a casa de Deus transbordou da unção, do poder, porque eu preguei a palavra, porque eu preguei a palavra, porque eu preguei a palavra de Deus. O segundo altar em que Deus quer que nós renovemos, restauremos nesta noite, é o altar, Gil, da oração. É o altar, Gil, da intimidade com Deus. É o altar de Ana, porque Ana, ela era mulher de oração. Que Deus quer que nós restauremos aqui, Gil, é o altar de Jó, porque Deus só mudou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Não tem cativeiro nenhum que muda se nós estamos na frente de pessoas que não acreditam no poder de Deus e a gente não ora. O que nós precisamos resgatar aqui nesta noite, o pastor Arnaldo disse para mim: irmão Alain, depois do culto nós vamos para a praça e vamos evangelizar. Nós vamos dizer que Jesus é poderoso, que Ele cura, que Ele faz milagre e que Ele quer salvar. Só podemos ir para fora depois que nós estivermos na oração. Prova isso na palavra, irmão Alain. A igreja primitiva recebeu ordem de Jesus: ficai em Jerusalém. E eles ficaram, não conversando, não abrindo a boca e nem falando blá 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 e blé blé blé. Não diz o texto que eles ficaram aproximadamente 10 dias em oração, em súplicas com a Maria e as mulheres. E nos diz o texto ali que de repente veio um som como de um vento. A palavra vento ali, escuta isso, vem de uma raiz grega chamada pineó. O que é pineó, irmão Alain? É soprar, irmão Alisson, sobre o instrumento. Quando aquele vento veio ali, era Deus soprando sobre o instrumento. Todas as vezes que a igreja está em oração, todas as vezes que a igreja está clamando, está suplicando, pode ter certeza que o sopro de Deus, ele sopra na igreja, ele sopra na igreja, ele sopra na igreja. Cadê os instrumentos de Deus? Cadê os instrumentos de Deus? Levanta a tua mão, abra a tua boca e deixa Deus soprar nesta noite. Deixa Deus soprar. Deixa o sopro de Deus soprar de novo no teu instrumento. Deixa Deus soprar em você de novo. Deixa Deus fazer barulho em você de novo.
Deixa Deus fazer barulho de línguas estranhas em você. Mas eu fui descobrir, pastor Arnaldo, que tem muito instrumento que estão enferrujados, tem muitos instrumentos que já estão encostados. Aí, Mateus, eu descobri também que há um antídoto para o instrumento. Cadê o teu filho, pastor Arnaldo? Cadê o teu irmão, ô Mateus, que faz conservatório? Quem faz conservatório sabe que o instrumento de sopro, ele só é limpado, ele só é purificado se você comprar o olhinho e colocar esse olhinho no instrumento. Aí o olhinho, Fabrício, faz uma limpeza no instrumento. Aí quando sopra sobre o instrumento faz barulho com qualidade, faz barulho com qualidade. Ei, meu irmão, põe óleo aí de novo, põe óleo aí de novo, põe óleo no meu instrumento, irmã Gil, põe óleo no teu instrumento, meu pastor, põe óleo, faz barulho de adorador de novo, põe óleo no teu instrumento, limpa teu instrumento, limpa nesta noite o teu instrumento e deixa Deus soprar. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Vivemos tempos em que temos perdido a qualidade do nosso instrumento. Tempos em que só nós deixamos Deus soprar no nosso instrumento quando aquilo nos convém, quando esta palavra é favorável. Mas Jesus Cristo disse para a samaritana: atrás desses adoradores eu não estou, eu estou atrás dos verdadeiros, que sofrem, que está na angústia, que até está como vale, como osso seco, mas ainda deixa eu soprar. Ei, igreja, quer ser vitoriosa? Volte para a palavra. Quer ser vitoriosa? Volte para a oração. Mas o terceiro altar que eu preciso renovar, e perguntaram para mim, obreiros, irmão Alain, quando você vai parar de pregar sobre amor? Quando você vai parar de pregar sobre perdão? Irmão Alain, pregue uma mensagem avivalista, rapaz, pregue uma mensagem que faz o povo pular. Ei, meu irmão, eu até quero que você pula, eu até quero que você role, mas eu quero que você saia andando neste lugar com novas expectativas, com novas certezas, com nova comunhão com Deus. O pastor Arnaldo disse aqui, e o menino orou, que estava aqui, ele orou: certo é este lugar com os anjos, porque há guerras espirituais. Esse lugar aqui foi um lugar de santidade que o Senhor nos trouxe para congregar. Um altar que precisa ser renovado na nossa vida é o altar do amor. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13: pode haver profecia, pode haver línguas estranhas, pode haver palavra, pode haver até fé, mas se não tiver amor, não adianta. Você me ama de todo o coração, de toda a tua alma, de tudo aquilo que você tem, porque há tempos que o Senhor te usou na minha vida e as coisas estão se cumprindo. Pensei que você seria o primeiro aqui que está intercedendo pela minha vida. Está marcado. Eu não sei aonde você hoje está sem força para adorar. Se você vai esperar o hino ser cantado para você pular e adorar, porque você é pregador da palavra também. Você é verdadeiro adorador também. Você é obreiro da casa de Deus também. E você sabe o preço que eu paguei aqui para esta noite.
Nunca esqueci o que você me disse naquela noite, lá no Belém, no dia que o pastor Arnaldo pregou. Diga sempre a verdade, nunca fuja da verdade. E hoje o teu altar está assim, vazio, sem forças. Mas Deus é o Deus que renova o fogo deste altar. Você não vai apenas pular, gritar apenas com louvor, porque você é pregador, e pregador que é pregador, ele pula, ele salta, ele rola, ele geme, é pelo poder da palavra. Mas aonde tiver tua esposa agora, ela está aqui, varão, ela está aqui. A esposa desse moço está aqui. A esposa desse moço está aqui. Ei, César, você precisa viver o poder da palavra, rapaz, porque é a palavra que vai te libertar, filho, meu amigo, meu companheiro. Eu sou teu amigo, eu sei quem você é, e Deus me autoriza a te dizer: filho, não larga a palavra. Volte a orar. Ô Alisson, volte a orar, rapaz. Já esqueceu o cativeiro, né, rapaz? Eu vou ser profeta aqui hoje, Alisson. Profeta para minha família. Já esqueceu o cativeiro?
Já esqueceu? Esqueça o cativeiro mesmo, mas levanta altares de adoração, de oração dentro da tua casa, porque Satanás não vai mandar lá não. Satanás não manda onde tem ungido de Deus não. Demônios não entram onde tem ungido de Deus não. Cadê os ungidos de Deus nesta noite? Ferramenta forjada contra vocês prosperará, prosperará, agindo Deus. Quem impedirá? Ei, meu irmão, aqui bancada, agindo Deus, quem impedirá? Abraça o teu amigo aí agora. Segura um pouquinho, segura um pouquinho. Abraça o irmão Gil aí, pelo amor de Deus. Eu já preguei isso 2 vezes para vocês, eu vou voltar a pregar até nós entendermos. Aleph, você foi chamado para fazer a diferença dentro da Babilônia mística. Não dá para parar. Voltemos à oração nesta noite. Só os que querem ainda fogo no seu altar. Cadê eles? Cadê os que querem fogo no teu altar? Ei, peraí, faz isso. Não louva não. Sabe o que eu aprendi? Sabe o que eu aprendi? Eu não preciso do cantor para pular e para soltar. Eu não preciso do pregador para ser cheio do Espírito Santo. Receba aí nesta noite poder de Deus, poder de Deus, poder. Seja renovado, seja fortalecido agora pelo poder da palavra, pelo poder da palavra. Aleluia, glórias a Deus. Profetizar aqui na sua vida, vai ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aonde está sua alegria?